A sua mente, esse aparato incrível construído ao longo de bilhões de anos de evolução, é um instrumento maravilhoso, sem dúvida alguma, um presente da natureza para você testemunhar a exuberância da vida. A sua mente, por mais que você não queira admitir ou nem saiba disso, é única e maravilhosa. Ainda assim, você não é sua mente, pelo menos não do ponto de vista dos mestres e dos yogis. E saber disso nos concede a possibilidade de uma liberdade única. E é disso que eu quero falar com você hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda ao inferno de um calor inacreditável, oh meu Deus! É a segunda vez que a gente está tentando gravar esse vídeo porque sem ar-condicionado eu derreto, eu me liquefaço. E a galera fala assim, o que importa é a mensagem, pipipi, papapá. Isso é meu gato, tá, galera? No outro vídeo, inclusive, ele apareceu, subiu no meu colo, etc e tal. Mas essa é a segunda tentativa desse vídeo. Então, por caridade deste sujeito que tá passando calor, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, clica no sininho, comenta no comentário de alguém. Por quê? Porque isso ajuda a disseminar esse vídeo para mais pessoas e se ele faz sentido para você, manda para mais gente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente fala de revolução de si, de filosofias da mente, de filosofias do yoga, de yoga, meditação e das tradições contemplativas. A minha introdução aconteceu, e o tema desse vídeo aconteceu, porque um amigo esses dias veio falar para mim que depois de fazer um teste de uma universidade americana, de um site que desenvolveu um teste protocolar para identificar espectros autistas, supôs que ele fosse autista. Ele me falou que da pontuação de 50 ele tirou 300. Não, brincadeira. Ele falou que pela pontuação ali pode ser que ele tenha algum grau de autismo. E eu comecei a refletir sobre isso. Porque assim, vamos tratar de alguns temas em suas caixinhas e depois costurar isso e falar o que meditação tem a ver com tudo isso, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre normalidade e de normose. Porque quando a gente vive em sociedade, para o bem dessa sociedade, a gente começa a criar, inventar mesmo, regras, costumes, pontos de vista e jeitos, paradigmas, para lidar com a realidade, com os problemas, com as incongruências, com aquilo que é previsível e imprevisível. Aquilo que é previsível, aquilo que faz parte do status quo, que todo mundo aplaude, que é moral, que é lícito, a gente chama de normal. Mesmo que seja algo ruim, por exemplo. A gente está tão acostumado com a violência no Brasil que teve gente naquele vídeo que eu falei sobre o Moisés dizendo para mim, não perca tempo com essas coisas, você está sendo alienado, deveria olhar o jornal e ver que essas coisas acontecem todo dia. Opa! Porque a barbárie acontece todo dia, eu vou ser conivente e aceitá-la, eu vou me resignar com ela? Mas nem Jesus se resignou! Mas ele disse para quando te baterem numa face, oferecer a outra. Então, ele estava ensinando um jeito não violento de não combater o mal com o mal, mas de se estabelecer firme e forte contra as injustiças. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça por injustiças e tudo mais, porque eles estão perseguindo o que é justo, bom e verdadeiro e tentando mostrar os absurdos desse mundo. Então tá, parênteses 1. Então, uma sociedade que se acostuma, que normaliza o horror, e uma sociedade obcecada demais com o normal, em normatizar a vida dos outros, ou seja, em dar regras, normas, protocolos para a vida dos outros, é uma sociedade normótica. A nossa sociedade é tremendamente normótica. A gente faz isso porque a gente morre de medo do desconhecido, a gente faz isso porque a gente tem muito pouca propriedade para saber de nós mesmos, a gente faz isso porque o mundo realmente é assustador e porque a gente, no fundo, sabe que não tem controle algum sobre a maioria das coisas que a gente supõe ter controle. O problema é que essa normose tanto vai me deixando absolutamente neurótico, absolutamente amedrontado, absolutamente desconectado do real, como também vai me tornando uma pessoa agressiva com o outro. Não mais das vezes, não raro às vezes, violenta. Então, nessa nossa sociedade normótica, desde muito tempo, pessoas que tendem a ter comportamentos distintos daquilo que é o status quo inventado por uma elite intelectual, uma elite financeira, uma elite, sei lá, alguém que na vanguarda determina o que é legal, essa sociedade tende a combater aquilo que sai da normalidade. Essa sociedade tende a patologizar e a reificar, ou seja, a gente tende a apontar as diferenças como doenças,
ou pessoas como coisas. Isso é reificação. O outro não é mais um sujeito digno do mesmo respeito, digno da mesma boa vontade, do mesmo carinho que eu me julgo ser. O outro é uma coisa, é um objeto, um meio para obter meus desejos e as minhas vantagens. Então, numa sociedade normótica, a gente tende a patologizar todo mundo. Tudo que não está de acordo com o status quo é um problema, é um vírus, tem que ser banido. A lógica disso, o Byung-Chul Han fala muito sobre, ele fala que a gente, principalmente no século XX, vivia um mundo bacteriológico, né? O outro é um inimigo a ser combatido, a ser vencido, a ser esterilizado. E isso acompanha todas as camadas de discussão da nossa sociedade. Bom, posto isso, eu acredito na ciência. Eu estou estudando, estou fazendo um mestrado em neurociência, eu acredito no que eu estou estudando, acredito nos meus professores. A coisa toda é, esses espectros descobertos acerca das sutilezas e nuances de cada mente humana, primeiro, não são necessariamente uma patologia e segundo, não são o fim da história. A gente começou a mapear o cérebro no século passado, isso é ontem. A gente está na ponta do iceberg no que significa conhecer a consciência humana. Tanto que a gente não conhece que para nós, não yogis, definir consciência é um troço muito difícil. A gente não tem nem vocabulário como os hindus, os budistas, os jainas têm para definir as diversas instâncias da mente, os diferentes tipos de consciência. Então, até esse amigo falou pra mim, eu li lá que não tem cura. Eu falei, nem deveria ter, não é uma doença? Que uma pessoa sofrendo de autismo e que identifique nesse diagnóstico de autismo as causas de uma vida de sofrimento, deva procurar ajuda, eu não tenho dúvida. Procurar ajuda terapêutica, para mim, deveria ser inclusive uma norma para todo mundo. Mas que você procurasse terapeutas e verificasse com bastante ceticismo antes de cair no colo de algum deles. Agora, eu fico observando, sobretudo esses espectros mais leves de autismo, e eu entendo que o cérebro de uma pessoa autista funcione diferente, mas se você pegar o meu caso, por exemplo, a minha própria terapeuta e mais de um psiquiatra já me identificaram com TDAH e déficit de transtorno de atenção. Mesmo, não fui eu que inventei isso da minha própria cabeça, porque tem muito, né, disso. Agora virou a coqueluche, por exemplo, da Ritalina e do uso desses medicamentos para foco, como se todo mundo tivesse realmente problema atencional e, na verdade, não fosse uma verdadeira pandemia de sequestro da nossa atenção graças ao nosso entretenimento com as redes sociais, graças ao nosso consumismo superficial, graças à nossa preguiça de fundo nos assuntos, graças à quantidade exorbitante de informações que vai nos sufocando. Então, assim, claro, as pessoas vão diminuir o alcance, o range da sua capacidade atencional, porque o mundo tá fragmentando a gente cada vez mais. Mas, para todos os efeitos, eu fui diagnosticado assim. Só que eu faço meditação. Na época, inclusive, a minha própria terapeuta disse, gente, é um milagre você conseguir meditar. Então, eu procurei meditação porque eu precisava disso. E esse vai ser o tema central do vídeo, tá? Que é para isso que as práticas servem. Então, nesse sentido, a gente observa uma tendência protetiva, uma tendência cansada, né? Já que a gente está nessa sociedade do cansaço que nos fragmenta e nos esgota. E essa nossa necessidade de controlar e explicar tudo faz com que diagnósticos de autismo, bipolaridade, ou depressão, ou pânico, ou TDAH, ou o que seja, se tornem etiquetas. Etiquetas que, por um lado, nos ajudam a ter alguma segurança para nos definirmos, porque a gente quer desesperadamente entender quem nós somos. Então, eu quero uma etiqueta que na minha bula ali diga, Guilherme, TDAH, alto, baixo, gordo, magro, professor, homem, feio. A gente quer esses rótulos, como um macacão de Fórmula 1. E por outro lado, um diagnóstico de algo que é patologizado me justifica. Muita gente, e eu não estou dizendo que você, profissional da saúde mental, faça isso, e nem que todo mundo que seja diagnosticado com algum espectro autista ou do que for, faça isso. Mas muita gente usa desse tipo de diagnóstico, muitas vezes autoinduzido, autodeduzido,
né? Você não passou por um neurologista, por um psiquiatra para confirmar. Você fez um teste na internet e disse, autista, tá tudo explicado. E aí você vai coletando informações fragmentadas sobre o que deveria ser um autista e como deveria parecer um autista, e você vai usando dessas informações para emular um comportamento ou para justificar seus comportamentos, justificar suas falhas e para justificar suas angústias e para justificar qualquer coisa. Eu não estou dizendo que quem tenha qualquer espectro mental não tenha um cérebro diferente, que funcione diferente. Ao contrário, eu estou dizendo, a sua mente é única. E no mundo normótico, pessoas amedrontadas com a diferença e a falta de controle vão tentar patologizar a sua singularidade. Ela não é boa nem má. Ela é a lente pela qual você experimenta o mundo, vê a realidade. Do ponto de vista das tradições iógicas, você não é a sua mente. Essa constituição corpo, mente, consciência, nome, forma, nama, rupa, é o produto de uma sopa cheia de ingredientes, que é a somatória do lugar em que você nasceu, da família que você tem, da criação que você teve, do tanto de afetos que você teve, das suas predisposições genéticas e das suas predisposições espirituais, as suas tendências dessa e de outras existências, seus samskaras. E seus vasanas, seus desejos cumpridos e não cumpridos, suas frustrações e tal. Quer dizer, essa mente é o produto, é a somatória de tudo que você é. E mesmo que você não acredite na continuidade da vida e tal, você é o produto da natureza e da somatória de todos os seus antepassados, e de todos os seus medos, e de todas as suas vivências, e das vivências de todos os seus antepassados. E, portanto, essa mente, ela é a lente pela qual você enxerga a realidade, ela é o instrumento pela qual você manipula essa realidade. O mundo é como você o vê, diz Baba Muktananda. Então, talvez seja o caso de trocar a prescrição das lentes com as quais você enxerga a realidade. Porque os yogis vão dizer, você não é seu corpo, você não é sua mente, você é algo a mais. O quê? Bom, calma. Quando eu digo que você não é seu corpo, você não é sua mente, você também é seu corpo e sua mente. Você não deve negligenciá-los. Entre o corpo e a mente também existe uma outra coisa chamada respiração. Existe o corpo de prana. Né? Isso é Swami Rama que fala para nós. O homem não é só o corpo, não é só a mente, ele também é a respiração. É a ponte que liga corpo e mente, que faz você explorar esse universo magnífico. Mas, para além da fisicalidade e da abstração mental, há uma outra coisa. E é o espírito? Calma. Esta outra coisa que é o seu eu real, a testemunha, o ser verdadeiro, é justamente o objeto de investigação de todas as tradições meditativas. E o que as tradições não dualistas, as tradições do yoga vão dizer? Que quem é você de verdade não é autista, ou depressivo, ou superdotado, ou TDAH, ou isso ou aquilo. O que você é de verdade está para além de qualquer conceito e não pode ser definido com afirmações positivas. É a negação de todos os atributos, é nirguna. Mas o que você é de verdade testemunha tudo isso. A consciência pura, essa Chitananda, o Atman, o seu ser real, aquele que está por detrás das cenas do espetáculo, este, experimentado por experiência direta na prática meditativa e na rendição a essa experiência, esse está sempre bem e sempre em paz. O contato com este ser nos garante liberdade total. O contato com essa consciência pura, sempre nova, sempre viva, nos garante a emancipação das nossas dores. Agora, por um lado, se você veio com essa mente singular e maravilhosa, não recuse-a, explore-a, abrace-a, estude sobre ela. Estude sobre ela a partir dos escritos dos cientistas e dos médicos e da medicina tradicional. Estude sobre ela a partir de tudo que você puder ler. Estude sobre ela a partir de como você reage ao mundo comparado com as outras pessoas. E aqui eu estou te dando essa licença para se comparar com os outros e perceber o que é normal, o que não é, o que te põe em segurança, o que te põe em risco. E abraça a sua natureza. Não de maneira indulgente a dar vazão a qualquer comportamento que possa lhe fazer mal ao outro. Eu sou assim mesmo, o Guilherme disse para eu abraçar meu ser. Não é isso que eu estou te dizendo. Abraça essa percepção de mundo que você tem. Aceita o teu modo de operar na realidade,
Porque a partir desse conhecimento de si, você começa a se transformar. Conhece-te a ti mesmo. É a grande jornada, a única coisa que importa. Mas lembra, você não é essa mente. Essa mente que é tão volitiva, tão cheia de desejos, tão cheia de paixões, tão instável. E quem me diz isso, que eu não sou a minha mente, não sou nem eu, nem a minha própria mente. Não é o Guilherme falando isso para você. Todos os mestres das tradições iógicas vão dizer para nós. A maior prisão não é a sua falta de dinheiro, ou o gênero no qual você nasceu, ou com o qual você se identifica, não é o país em que você nasceu. A primeira grande prisão e a última é a ignorância. A ignorância matriz. Essa ignorância matriz profundamente inteligente que te delude o tempo todo, tenta te fixar nas ideias de identificação consigo. Todo o trabalho das tradições meditativas, portanto, é retirar essas cascas, essas camadas, essas falsas identificações. É te tornar plenamente livre e livremente pleno. Quem disse para nós que as nossas condições mentais e emocionais e psicológicas, e até falando do lado orgânico do cérebro, encefálica, biologicamente, não são fixas, não são engessadas, foram todos os mestres das tradições iógicas, e especialmente um deles, Paramahansa Yogananda, que no começo do século XX, 50 anos antes da gente começar a falar de neuroplasticidade, da capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais, de se remodelar em suas capacidades de perceber a realidade, 50 anos antes da gente mapear o cérebro com ressonância magnética e eletroencefalograma, Yogananda já falava para nós que o trabalho do yoga, o trabalho da meditação, o trabalho da prática meditativa era reprogramar de verdade o cérebro, era remodelar o cérebro. Não desse jeito coach, tapado, com o que estão tentando te vender por aí. Mas a partir de uma profunda investigação, de um profundo abraço da sua própria natureza, de um reencantamento com a vida e de uma negação dos aspectos sofríveis de si. Não uma negação de, isso não está acontecendo, mas deixa eu olhar para isso, entendendo que isto não sou eu, não tem poder sobre mim. Agora deixa eu ver por que eu estou deixando ter poder sobre mim. Todo o trabalho das tradições de afirmar, como por exemplo, Ham Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou o divino absoluto, Tatvamasi, tu és aquilo, aquele, esta testemunha, esse ser real, incondicionado, Ayamatma Brahma, este si mesmo é idêntico ao divino absoluto, a Brahma, ou ainda Prajnanam Brahma, o conhecimento puro é idêntico ao divino absoluto, a sabedoria profunda, o conhecimento da realidade profunda. O trabalho da meditação é ir desvelando as camadas de quem é você. Agora sim, com tanta gente no espectro autista com um comportamento genial, literalmente genial, e não é porque você pode ser identificado como TDAH ou como autista que você vai ser necessariamente um gênio, não se cobre disso, mas assim, com tanta gente de comportamento genial e num mundo normótico que quer tolir a gente das nossas singularidades, de expressar nossas singularidades, eu convidaria você que se identificou no espectro de alguma qualidade mental diferente, a conhecer mais profundamente a sua condição, não como uma patologia, mas como uma característica, neste momento, indelével, desta mente instrumento pela qual você experimenta o mundo. Mas há caminhos para uma liberdade mais profunda e não há razão pela qual você se justifique nos seus medos, dramas e mazelas por conta de uma etiqueta dada a você, biologicamente ainda que seja. Se você quiser conhecer um meio de penetrar esses segredos que te levam à experiência direta deste ser real e começa a fazer você de fato a conhecer profundamente teu ser, para além de depressão, pânico, ansiedade, para além de autismo, eu não estou dizendo que você não vai trabalhar essas coisas todas, mas se você quiser experimentar um lado mais profundo do seu ser, vem estudar conosco. A gente vai ter agora, dia 16 de fevereiro, um curso chamado Desacelere e Reconecte-se.
que reúne as práticas Advaita, as práticas não dualistas, que tentam levar você a uma experimentação desse estado eu não sou corpo, eu não sou mente. O que eu sou, portanto? Se não é para eu ficar alienado, se eu já afirmei muito mais de uma vez aqui que meditação não tem nada a ver com alienação e com negação da realidade, não tem nada a ver com dissociação da realidade, mas ao contrário, com uma penetração tácita na realidade, com um abraçar da realidade das coisas. Então, uma forma de fazer isso é percorrendo os caminhos e investigações que esses mestres construíram a partir desses laboratórios da consciência que eles sempre fizeram ao longo de milhares de anos. Então, dia 16, a gente vai ter um curso ensinando as práticas não dualistas, as práticas de Ramsa Soham. E se você quiser conhecer para além das etiquetas, para além dos estereótipos, um pouquinho dessa natureza, cuja investigação leva só sua vida inteira, porque autoconhecimento é isso, não é um processo acabado, então seja muito bem-vindo ao Instituto Revolução de Si, vem estudar conosco, vai ser um prazer tê-lo conosco. Eu vou deixar o link aqui embaixo, e se você quiser estudar conosco, vai ser muito, muito bem-vindo, vai ser muito legal conhecer a si mesmo, a nós mesmos em conjunto, para além das normoses desses nossos tempos loucos e fraturados. Até lá! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.